Olá, devocional de hoje é 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Pedro está sendo bem reto e direto em dizer que somente o justo ele vai se salvar. A palavra-chave aqui é justo. O que é um justo? Os justos são aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. São aqueles que não têm mais prazer nas concupiscências da carne, não têm mais prazer no pecado, não faz as coisas que faziam antes de se converter a Deus. Esses são os justos. Somente eles vão conseguir alcançar a salvação. Provérbios capítulo 11, versículo 30 está escrito que o justo ele recebe na terra a retribuição. A retribuição será o fruto da árvore da vida eterna. Os justos irão usufruir do fruto da árvore da vida eterna. Somente os justos irão usufruir da vida eterna. Porém, o ímpio, o pecador, esse infelizmente ele herdará o lago de fogo e enxofre. Para ele não tem jeito, a não ser que ele se converta e mude os seus caminhos. Aqui nesse capítulo, fazendo uma breve exegese aqui no capítulo 4, aqui no versículo 13, olha um pouco do que os ímpios fazem. O apóstolo Pedro ele vai dizer que antigamente eles andavam em dissoluções. Esses são os ímpios, em concupiscências, nos prazeres da carne, em embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. São alguns dos prazeres pecaminosos do ímpio. Eles têm prazer nessas coisas. E assim, aqui nesse capítulo ainda, no versículo 17, vai dizer que o julgamento ele vai começar dentro da própria igreja de Deus, dentro da própria casa de Deus. Entre aqueles que estão ali todos os dias, todas as semanas, entre aqueles que estão ali todo domingo. O julgamento de Deus vai ser contra os próprios cristãos, vai ser diante dos cristãos. E vai ter aquela grande separação que todos já sabem, a separação entre o joio e o trigo, a separação entre as ovelhas e os bodes, vai começar dentro da própria casa de Deus. Qual será o fim, então, daqueles que não são obedientes ao Evangelho de Deus? Em Romanos capítulo 10, versículo 12, vai dizer que aqueles que cuida que está de pé, olhe para que não caia. Então, há questões menos importantes sobre salvação. Alguns dizem assim, é possível perder a salvação? Um crente perde? A questão não é essa, a questão é quem está de pé, cuide-se para que não caia. Pois somente o justo ele pode salvar. Então, se você ainda está vivendo nos prazeres da carne, nas concupiscências, nas vaidades, e não faz mais a vontade de Deus, não se conecta com o Senhor, não tem um tempo para Ele, nas manhãs, ou à noite, ou durante o dia, não vive a vontade, não vive segundo a vontade de Deus, então essa é a sua chance de se voltar para Ele, para o seu Criador, entregar a sua vida para Ele e ter o seu nome realmente escrito no livro da vida, se mantendo sempre em pé, se mantendo sempre vigilante e orando para que não caia. Essa é a meditação de hoje. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.